Ei, Andresa, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu estou super feliz de estar conversando com você. Gratidão pelo convite, realmente é um prazer. Assim, irrecusável, não tem como recusar. A Andresa é formada em artes plásticas pela UENG, começou a trabalhar com ópera no Palácio das Artes em 1998, onde ela estava fazendo assistência de cenografia do Raul Belém Machado, nosso querido. Foi com a ópera La Traviata. Depois ela foi para São Paulo, fez a ópera no Teatro Municipal de São Paulo e já fez mais de 50 óperas. Meu Deus, que é isso? Fazer uma ópera eu acho que já é um negócio. Ela já fez mais de 50 óperas e hoje está residindo no Pará e é produtora de ópera e produtora do festival também do Teatro da Paz, né, Andresa? Isso mesmo, é um teatro com 143 anos. É um dos mais antigos no país em plena atividade artística. Para você que ama a iluminação que ele vai receber externa, nossa, é a mesma iluminação do Cristo Redentor. Vai ficar Nossa, uau! espetacular. Então, Andresa, mas conta pra gente melhor. Eu só dei um apanhado assim. Conta pra gente aí sua trajetória, um pouquinho dela, vai. Eu nasci, na verdade, no Espírito Santo, mas a minha carreira realmente só começa em Belo Horizonte, quando eu recebo o convite do Raul para ser assistente dele, e acontece em 98, na Ópera La Traviata. Durante 6 anos, eu só trabalhei com cenografia, fiz contrarregragem, e em 2003 é a primeira vez que eu venho para Belém ainda, trabalhando com cenografia, para fazer o Festival de Ópera, e surge o convite para fazer direção de palco. Em 2006 surge o convite para eu Foi. ir para o Municipal de São Paulo, fazer produção executiva, e eu faço logo com uma estreia mundial, que foi a Ópera Aldo. Foi um grande desafio, porque era a primeira vez que eu fazia uma ópera com um compositor vivo, que foi o Jorge Antunes. Isso era uma coisa inédita na minha vida, porque o tempo inteiro entrava e saía elementos. Então, foi um trabalho bem diferente. Era o primeiro trabalho como produtora e com um compositor vivo. Então, foi algo inesperado, assim, surpreendente. Acho que foi um grande desafio na minha carreira. E logo depois, tempos depois, surge o primeiro convite já para poder assumir a direção de produção no Festival de Belém. E eu retorno a essa direção em 2019, que é o cargo que hoje eu ocupo atualmente. Hoje eu estou diretora de produção tanto do teatro quanto do festival. Como é que é fazer essa linguagem ópera, né? Como é que é fazer essa linguagem? Como é que você entende essa linguagem? Que é tão diferente, assim, a princípio a gente pode pensar que é tão distante do povo brasileiro, assim, mas não sei, né? Imagina, olha, a ópera por si só é uma das linguagens mais completas. Ela engloba todas as linguagens. Nela você acha artes plásticas através do cenário, do figurino, toda essa linguagem está incluída dentro da ópera. Você acha música, você acha o balé, você acha música instrumental através da orquestra, você acha o canto, você acha todas as expressões dentro dela. E muito diferente do que a maioria das pessoas imaginam, que é uma arte elitista, imagina, sempre foi uma arte de protesto. Os grandes compositores sempre usaram ela para protestar contra reis, contra os governos, e até hoje, nesse exato momento, alguém está compondo alguma ópera para protestar, entendeu? E eu, particularmente, uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente faz alguma sessão dentro do festival e que não é aquela sessão em que é para a pessoa que está pagando, é aquela sessão que é para a escola pública, sabe, que é para o pessoal dos Territórios pela Paz, em que é uma sessão para formação de plateia, em que quando eu abro a cortina, eu tenho aquele primeiro olhar de paixão, que quando a luz acende, eu ouço a respiração do espectador, que ainda tem um olhar virgem para aquela arte, em que eu ouço a respiração dele dizendo, e eu sinto a alma dele se inundando de beleza. Isso me atrai, isso me fascina na minha profissão.
Isso me fascina na minha arte. Andresa, você com essa paixão toda pela ópera, você pode contar um pouquinho assim do panorama da ópera no Brasil, assim, para gente, assim? Uma coisa bem Olha, rápida, é difícil ser sucinto, né? Mas enfim. olha, eu acho que hoje, com a pandemia, eu acho que a gente vive um momento de reinvenção. Em 2020, eu tiro por nós no festival, nós estávamos com uma ópera no forno, já saindo quando entrou a pandemia. Nós íamos estrear uma ópera em abril, quando entrou a pandemia em março. Pensa, parte do figurino já pronto, parte da cenografia pronta, cantores já acordados, ensaiando, coro ensaiando, e de repente para tudo. E isso não foi só aqui. Eu tinha cantores vindo de fora do país, porque as vozes que precisavam estavam comprometidos em outros teatros do Brasil. O Municipal do Rio, o Municipal de São Paulo, o Festival de Manaus, todo comprometido, porque todo mundo estava trabalhando, e de repente houve essa parada abrupta, e todo mundo teve que se reinventar. E conosco não foi diferente. Então, nós tivemos que repensar uma série de coisas. E nós, bom, eu posso falar de nós não paramos. Foi um ano diferente para a gente. Um ano que a gente teve que repensar os nossos compromissos. Porque ia ser muito fácil a gente, de repente, cruzar os braços e dizer, não temos como fazer. Mas e como é que fica o compromisso com aquelas pessoas que dependem da cadeia produtiva da ópera, do festival de ópera? Os cantores, os técnicos, que dependem do dinheiro que a ópera produz, entendeu? Do ganha-pão que sai da cadeia produtiva da ópera. Então, a gente teve que repensar esse fazer a ópera. E a forma com que a gente fez isso foi através da formação. É a forma com que a gente tinha de fazer o dinheiro girar e chegar até a mão deles. Então, e eu vi alguns teatros fazendo isso, de alguma forma, sabe, buscando fazer isso através de cursos, workshops, webinars e lives. Esse terminou sendo o nosso fazer ópera. Esse ano a gente tem expectativa de que seja um pouco diferente, pelo menos aqui a gente tem planos de fazer a ópera que ia ser em abril, de fazer em setembro. Ainda não sabemos como, mas estamos querendo. E tem visto esse movimento também em outros teatros pelo Brasil. E a ópera emprega muita gente, né, Andresa? Porque Sim. dependendo da ópera, o que umas 300 pessoas aí, Olha, eu contando posso com dar os toda a números cadeia, né? de 2019. 2019, os nossos postos de emprego em 2019 girou em torno de 476 pessoas de empregos diretos. Essas são as pessoas que Nossa! dependem da gente, entre costureiras, maquiadores, cenotécnicos, as pessoas que dependem, são empregos diretos que a gente gera. É isso que a indústria da ópera significa na economia. Só para tu teres uma ideia, o cálculo de perda, isso dentro do cenário nacional, tá? Em termos de cultura, não só ópera, mas musicais, teatros, perda em geral, em 3 meses de pandemia no ano passado, girou em torno de 22 bilhões de reais. Esse foi o valor de perda que o mercado da cultura deixou de arrecadar em 3 meses de pandemia no ano passado. E essas formações que vocês fizeram cursos de formações, né? Sim. E aí vocês Nós, conseguiram manter essas pessoas, assim, quer dizer, não todas, sim, né? Mas grande parte delas, né? mas boa parte delas, e assim, de certa forma, para a gente sente assim, que para as pessoas foi importante, a gente ajudou a ocupar principalmente a mente delas, a não deixar perder a esperança, porque é muito complicado quando você sente que as pessoas perderam a esperança, que para onde elas correm, não tem saída. Porque é diferente, por exemplo, de um cantor.
Um cantor, ele tem como fazer uma live solidária e alguém vai colocar, vai mandar um Pix, vai fazer um Pix para ele, ok, vai entrar uma grana. E um técnico? Ele vai fazer o quê? Um iluminador, um maquiador. Como é que ele vai fazer uma live, gente? Não tem como. Então, essa foi a nossa urgência, não, porque, assim, oficina para cantores a gente já tinha desde 2019. Então, a gente precisava pensar numa forma de fazer chegar à mão dos nossos técnicos também algum recurso. Essa era a nossa preocupação com as nossas costureiras, com os nossos maquiadores, com os nossos cenotécnicos, para que eles não ficassem desamparados. Os nossos contra-regras, essa era a nossa preocupação, que essas pessoas não ficassem desassistidas, sabe? Porque quando a gente precisa, são eles que nos acodem, são eles que colocam o nosso espetáculo em cena, sabe? São eles que ligam, desligam a chave para que o nosso espetáculo aconteça. Então, quando a gente precisa, é com eles que a gente conta. Então, é mais que justo que quando eles precisam, sejam nós, que sejamos juntos com ele para fazer a coisa acontecer. E Andresa, como é que é fazer ópera no país e especificamente aí no Pará? Bom, no país, atualmente, fazer cultura, no geral, não está fácil. Não está fácil. Em termos de Secretaria Especial de Cultura, parece que não ligam lá com o CRA, tudo que eles podem engessar, engessam. E aqui no Pará, nós temos uma secretária de cultura que é muito sensível à cultura e um governador também, graças a Deus, num país onde, num geral, independente de pandemia, o lugar onde eles primeiro cortam é na cultura, graças a Deus aqui, pelo menos eles mantêm. O que eles investem no Festival de Ópera desde o primeiro ano, eles não cortaram nem um centavo. Então, isso já é muita coisa, ter essa sensibilidade. No momento em que todo mundo tende a cortar recurso, eles mantiveram. Isso já ajuda muito, entendeu? Nós temos aqui uma questão que é o custo amazônico, então produzir no norte é sempre mais caro, é uma coisa que as produções de fora não entendem, mas é real. Nem sempre a gente tem uma oferta de material tão ampla quanto no sul e sudeste, então isso torna um pouco mais caro as coisas aqui, mas, em compensação, o que falta de material sobra de criatividade, então uma coisa compensa a outra, então dá certo, a conta bate. E existem leis de incentivo próprias aí do município, Sim, do estado? em nível estadual tem a lei Semear, que é uma lei de incentivo estadual, que inclusive o governador ele tem uma atuação muito bacana junto ao empresariado de incentivar para que isso se torne um incentivo valendo mesmo, para que ele apoie realmente o artista independente, entendeu? Tanto ele quanto a secretária de Cultura, e isso é muito bacana, porque quando vem de cima, a coisa funciona melhor, e eu sei que o novo prefeito que assumiu esse ano é um cara muito enganjado também, e ele está fazendo uma renovação dentro da Fumbel, que é o que equivale à Secretaria de Cultura Municipal daqui, para reativar uma lei, que é uma lei municipal, que é a Valmir Bispo, para que tenha também essa lei municipal, que era muito importante para o artista local, sabe? Principalmente os artistas populares, que realmente faz falta. A ópera tem umas coisas muito específicas, né, Andresa? Você falou aí, por exemplo, as vozes que eu precisava estavam ocupadas já, as que existem no Brasil e tal. Então tem uma coisa muito específica, não é assim, vou chamar tal ator, porque eu acho. Existem exigências técnicas, não é? Como, você pode falar um Sim, pouquinho disso? posso. Aqui tem, inclusive, uma curiosidade. Aqui, como nós estamos
acima da linha do Equador, assim como no México e países que estão também acima da linha do Equador, as vozes mais agudas são mais fáceis de serem encontradas aqui. Ou seja, tenores, sopranos, você tem uma quantidade imensa e vozes lindas com essa tessitura aqui. Tanto é que você tem vozes que saíram daqui e que são reconhecidas mundialmente, como é o caso do Atalayan, da Adriane Queiroz, da Carmen Monarca, que são daqui, são paraenses, são locais, entendeu? E que são nesse registro vocal. Em compensação, vozes mais graves, como mesos, barítonos, baixos, são mais difíceis de encontrar aqui. Então, quando eu tenho óperas com esses registros, é mais complicado de eu ter. Então, normalmente, eu preciso trazer de fora. Eu tenho alguns barítonos, mas dependendo do papel, de repente a voz ainda não está pronta para fazer. Por exemplo, no caso específico do Itabarro, a voz para fazer o Michele, que é um dos personagens principais, eu não tenho aqui. Eu preciso de um barítono, que tem que ser uma voz boa, uma voz de amadura, sabe? Com uma tessitura que aguente fazer uma ópera inteira. Apesar de ser uma ópera que não tem mais do que uma ópera, mas que uma hora, mas que aguente o rojão de fazer ela com tudo que ela vai exigir, entendeu? E assim como a soprano, apesar de ser uma soprano, eu tenho uma oferta de sopranos grandes, mas eu preciso que seja uma soprano com uma envergadura como a Eliane Coelho, que é quem vai fazer minha Georgetta na ópera. Tem que ser nesse nível, entendeu? Então tem essas coisas que são peculiares. E existem muitos diretores, como vocês chamam? Diretores, os diretores de ópera são, a gente, ele não, ele faz só a direção de cena, né? Tem o Sim. diretor musical. Tem pessoas Como que chamam funciona diretor de essa cena como diretor ou regisseur, depende da frescura de cada um que chama, entendeu? Temos muitos bons diretores de ópera pelo Brasil. Aqui mesmo em Belém tem uma excelente diretora que é a Gena Vieira, que já dirigiu algumas óperas. Pelo Brasil nós temos vários bons diretores, Jorge Tacla, a Lívia Sabag, que dirige muito bem, Juliana Santos. É melhor nem citar para não dar confusão, porque tem muito bom diretor, graças a Deus. A que oferta é ótimo! grande. A oferta E de bons mulheres, né? diretores é Porque você boa. já citou mulher, Sim, várias aí, né? sim. E eu já percebi que, assim, são olhares diferenciados. O olhar feminino da mulher dirigindo é um negócio impressionante. A Juliana Santos, por exemplo, eu vi uma alma que ela dirigiu, que é do Cláudio Santoro, no Festival de Manaus, em 2019, que era com a Denise de Freitas fazendo o personagem de título, fazendo a alma. Gente, que direção, sabe, linda, sensível. A ópera em si, ela tinha tudo para entrar por um caminho que tinha tudo para ficar muito pesada, mas ela teve um cuidado, uma delicadeza de levar a ópera por um caminho em que você quisesse continuar assistindo a ópera e ter prazer em assistir a ópera, e a voz da Denise soube colorir e dar uma alma linda ao personagem. Foi incrível, assim. Então, realmente tem. E dentro da ópera você tem vários diretores. Se parar para pensar, dentro da ópera, ser diretora de produção, você é um mero índio, porque é muito cacique. Você tem diretor musical, que é o maestro, ou seja, ele manda, 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 manda. Você tem um diretor de cena que manda, 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 manda. Todo mundo manda, menos o diretor de produção. Todo mundo manda. Andrés, é tão bonito ver você falar, como você fala, você se emociona com a ópera, você se emociona com a obra, que lindo isso, muito bom, muito bom. E os músicos? Tem também essa coisa assim do músico ter um repertório, né? Não tem? Tem.
Porque é fácil conseguir músicos aí em Belém, quer dizer, em qualquer lugar, né? Estou falando. Músicos, por exemplo, de orquestra, é isso? É, para as óperas. Sim, nós, no caso aqui, nós temos uma orquestra, né? Nós temos uma orquestra sinfônica, uma orquestra que já ganhou por 2 anos como melhor orquestra do Brasil, cuja regência era do nosso maestro titular, o Miguel Campos Neto, que é um maestro que, sem falsa modéstia, primeiro que é um jovem maestro, é um maestro que eu acho que ele não tem 40 anos ainda, e é uma coisa que eu acho admirável, o maestro Miguel. Primeiro que um homem que consegue reger uma ópera de 2, 3 horas de cabeça, sem usar partitura, ele merece todo o meu respeito. Porque ele realmente rege, e não só a ópera, concertos inteiros. Ele rege sem olhar a partitura nem está no pódio. Nossa Senhora, Sabe? que É é isso? impressionante. É impressionante. Não é à toa que a nossa orquestra já ganhou por 2 anos consecutivos como melhor orquestra do Brasil. É Olha porque que ele legal, realmente ele prima por isso, parabéns. sim. E é uma orquestra Parabéns. muito jovem. Você tem ali uma meninada que ainda não tem 30 anos, na sua grande maioria. E músicos com uma excelência ímpar. Não é barrismo, não é barrismo. Até porque eu estou aqui tem o quê? 13 anos. Eu não sou paraense. Mas é reconhecer o que tem valor. E são excelentes Claro. músicos, realmente. Andresa, e por onde você andou no Brasil no Brasil ou fora do Brasil com os seus trabalhos? Porque é difícil viajar com ópera, né? Acho que é muito difícil, né? Olha, Você não vai viajar com não sei quantas pessoas. por Como é que incrível é? que pareça, aqui dentro mesmo do Pará eu andei. Olha, levando ópera aqui dentro do festival, tá? Eu já andei por Santarém, levando ópera, já andei por Tucuruí, levando ópera. Creia, eu já andei em Souri, eu fiz ópera num ginásio de esportes, levando ópera. E nesses 3 locais, foi locais, assim, de muita emoção mesmo. Eu lembro que quando eu passei em Santarém, porque historicamente, as grandes companhias de ópera na época da borracha vinham primeiro para Belém, traziam as óperas, montavam no Teatro da Paz, daqui iam para Santarém, montavam num teatro que existia lá, chamado Teatro Vitória, e de lá seguiam para o resto que existia. Iam para Manaus, porque Manaus é 17 anos mais novo do que o Teatro da Paz. E só então é que acontecia no resto. Depois, o Teatro Vitória foi desativado. Quando, em 2008, eu levo a ópera para ser montada em Santarém, e aí, já na última sessão, a gente saiu para jantar com o elenco, e aí chega um senhorzinho de uns 70 e muitos anos e me pergunta se eu era da ópera. Eu falei que era, cumprimentei, e ele, com o olho todo marejado de lágrimas, ele disse assim: minha filha, eu preciso lhe agradecer, porque eu achei que eu ia morrer se ver ópera de novo em Santarém, porque eu achei que eu nunca mais ia ver ópera, e você me trouxe a ópera de volta para cá. E naquele ano, o fato da gente ter levado a ópera a Santarém fez que o governo federal mandasse para Santarém, acho que 1 ou 2 milhões, que foi o que faltava para que reconstruíssem o Teatro Vitória. Isso é legal quando a gente sabe dessas histórias, que em algum momento a passagem da gente, de uma ação que a gente fez, transformou, sabe, a vida das pessoas naquela cidade. Isso é bom. Que a gente faz diferença, né? Ou fez É, diferença alguma vez na vida. Ah, isso é muito lindo. Nossa, eu muito gosto, eu lindo. gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto quando, mesmo, independente de ópera, ou quando eu levo a orquestra para algum lugar, para algum interior, sabe? Eu ainda consigo me emocionar quando eu levo a orquestra e, de repente, eu vejo o olho de uma criança que está vendo um instrumento sinfônico pela primeira vez, brilhando, e ela paradinha, quietinha, e eu consigo perceber que ali, se eu modifiquei a vida dela num instante e fiz uma mudançazinha de paradigma na vida dela,
ela pensar que a vida dela pode ser diferente, que algum dia ela pode se ver no lugar daquele músico que está sentado ali na fila, tocando, eu já fiz o meu trabalho, já valeu a pena. E a diferença de público é muito grande, de reação do público, Andresa? Como é que é? Sempre, sempre. Eu acho que uma das coisas que eu mais me atrai é exatamente essa formação de plateia, sabe? Tocar para quem já é, vamos dizer, o público iniciado, é um lugar comum, porque eu estou fazendo o que eles gostam. Tocar para o público que não conhece é a novidade, é o que me dá prazer, porque esse é um público que me interessa, é um público que é mais exigente, eu tenho a preocupação de agradar, então eu dou o meu melhor, sabe? Eu vou servir o meu melhor prato, na minha melhor louça, no meu melhor talher, porque esse é o público que eu quero agradar. Eu vou servir o meu melhor, entendeu? O que eu tiver de melhor na minha cozinha vai ser para ele. Esse público me fascina. Fala pra gente aí alguém que te inspira, alguma pessoa aí da região de Belém aí que te inspira. Eu acho que ao longo da minha carreira muitas pessoas me inspiraram. Muitas. Teve uma série de pessoas que me inspiraram a ser quem eu não quero ser. Entendeu? Eu tive vários exemplos de tudo que eu não quero ser. Isso eu tive vários. Eu tive vários exemplos de produtores que eu não gostaria de ser, né? Exemplos que foram fortes para mim. Que eu olhava, observava e dizia: esse tipo de profissional eu não quero ser. E são coisas que eu busco diariamente, sabe? Tanto é que quando normalmente as pessoas vêm fazer o festival, eu tento ter sempre um festival em que as pessoas se sintam acolhidas, e eu quero que elas sejam amigas, que elas façam amizade aqui, que elas tenham um ambiente que seja propício para que elas sejam amigas, que seja amistoso, que elas se sintam acolhidas. E isso eu devo aos exemplos que eu tive, do profissional que eu não quero ser. Eu não quero ser um profissional que as pessoas acham que elas têm que se sentir acuadas, elas têm que se sentir acolhidas. O povo paraense em si, eu acho que é uma grande referência para mim, porque o povo paraense em si, ele acolhe, é um povo que acolhe, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu vinha a Belém, na verdade, eu passei 5 meses fora. Foram 2 em São Paulo, fazendo toda a parte da flauta mágica, de adereços e ajudando no cenário, e acho que mais 3 meses aqui em Belém. E quando eu voltei, eu lembro que os meus amigos de BH queriam saber como é que era o Pará, né? Porque as pessoas do Sul e Sudeste têm essa coisa de pensar, e aí, tem jacaré na rua? O povo anda pelado? Eu falei, não, né, gente? Por favor, é uma capital como outra qualquer, né? Tem shopping, tem gente, tem trânsito, tem tudo. É caótico como outro canto qualquer. E as pessoas queriam saber, e aí, né? Como são, né? Eu falei, olha, o melhor de Belém certamente são as pessoas. E realmente é uma verdade, o paraense, ele acolhe muito bem. Ele faz questão de fazer com que as pessoas queiram se sentir em casa, querem dividir com as pessoas que são de fora o seu melhor, sabe? O seu açaí, o seu tacacá, o seu tucupi, sabe? E eu acho que essa é uma das coisas que eu aprendi. Acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesses 13 anos aqui foi com as pessoas daqui. Esses foram os meus melhores personagens. Como é que é isso de você ter ganhado uma comenda de cidadã do Pará? Na verdade, Significa que o povo te reconhece o seu trabalho, né? Não, na Olha que verdade, essa legal. é uma comenda que só é dado para quem não é paraense e que tem uma contribuição em nível de cultura que seja significativa para o Estado. Isso só é dado para quem não é paraense. E eles reconhecem que tem uma contribuição significativa. Aí é dada essa comenda, cidadão Pará. Isso é bom, né? Parabéns por você ter, lógico, parabéns, meus parabéns. E quais seus trabalhos de destaque, assim? Qual que você acha que teve mais destaque? Eu tenho várias paixões, assim,
trabalhos que são queridinhos, assim, no meu coração. Sem dúvida nenhuma, Aida, para mim, é uma ópera que sempre vai ser inesquecível. Turandot, essas duas foram no Palácio das Artes, acho que são óperas que vão me marcar para sempre. Olga, porque sempre vai ser um marco na minha vida. O Menino e os Sortilégios, que foi a ópera que eu ganhei melhor produção de ópera em 2012. E acho que isso, numa época em que existia ainda o Prêmio Carlos Gomes, que equivalia ao Oscar da música clássica, né, da ópera, então receber um melhor prêmio de melhor produção de ópera, isso é uma coisa a se recordar. E como eu acho que a melhor produção é sempre a mais recente, eu acho que Fica Mal, que foi feito em 2019, e Sor Angélica, que as duas eu assinei o cenário, e além de ter feito a produção. Então, são duas óperas que são minhas. Então, você também agora tá criando cenário? sim, na verdade, Que como eu consigo bacana! jogar em várias áreas, também fiz. E Sor Olha, que Angélica, para lindo! mim, foi lindo, porque além de fazer o cenário, eu esculpi tanto o anjo quanto a fonte, foram duas peças lindas. Foi uma ópera, assim, linda. Foi feita na igreja de Santo Alexandre, que é uma igreja linda, e foi inclusive uma direção da Gena Vieira, que eu já citei, que é uma diretora incrível, e ela teve uma sacada para o final, que foi, assim, fugiu do que as pessoas esperam de Sor Angélica, que normalmente as pessoas colocam aquele final normal, ou colocam a Madonna sendo representada por uma atriz entrando com uma criança no colo, ou algo do tipo. Ela não, ela aproveitou uma santa que tem na igreja, uma Madonna que já tinha na igreja, e foi inundada essa Madonna com uma luz, você ia amar essa luz, Thelma, uma luz que vinha de trás dessa Madonna, quando ela pedia misericórdia, porque a história de Sor Angélica, ela literalmente, ela enlouquece, porque ela engravida antes de casar, família tradicional, manda ela para o convento, ela é renegada pela família, e ela já dentro do convento, resignada, ela sempre na esperança de rever o filho. Descobre 7 anos depois que o filho morreu de uma doença fatal. E ela simplesmente enlouquece, porque a única coisa que mantinha ela resignada ali era a esperança de algum dia ver o filho, nem que fosse pelas grades do mosteiro que ela estava aprisionada dentro daquele convento, mesmo que fosse de longe ver o filho. Quando ela sabe que ela nunca mais vai ver o filho, ela se envenena e morre. E ela, quando ela percebe que ela caiu num pecado mortal, ela resolve pedir misericórdia à santa, né? E naquele momento, é como se ela fosse absorvida. E, nesse momento, a diretora teve a ideia de mandar colocar uma luz por detrás, num lugar que era difícil de iluminar, e essa luz foi tomando conta da igreja inteira. E foi lindo, é de arrepiar essa cena. Andresa, para a gente ir encerrando, me conta aqui, o que você falaria para as direções, para as gerações futuras? Para as gerações futuras de Para as produtores, gerações futuras. Não sei se de produtores, viu? Para as gerações futuras aí, de artistas, em geral. O que você falaria? olha, para as gerações futuras eu diria o seguinte: resistam, persistam, não se rendam à mediocridade. Não. Não vão pelo caminho mais fácil. Não deixem banalizar o trabalho de vocês. Não se vendam por pouco. Por favor, não deixem banalizar a arte. Muito bem, tá aí, porque nossa convidada recebeu a comenda de cidadã do Pará, não é? Cidadã? Cidadã Pará.
cidadã Pará, porque tem esse coração maravilhoso. É muito raro, né, Andresa, encontrar uma pessoa que é uma produtora nesse nível que você é, com essa grandeza e que tenha esse seu coração. Oh. Fica, mais uma vez, agradeço a sua presença e fica aqui o convite para quando você vier aqui em São Paulo, visitar a gente lá no andar, para você conhecer o espaço. Vai ser um Você prazer. estará Já sempre tomei a aberta a primeira você. dose, só falta a segunda. Aí já estou toda imunizada. Esse foi mais um Andar pelo Brasil com a Andresa Nunes, de Belém, Pará. Até a próxima.